Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e hoje chegamos no nosso último dia de meditação nessa subdivisão aí do livro de Salmos. A primeira subdivisão, que foi do capítulo 1 até o 41. E hoje vamos meditar nos últimos 3, 39, 40 e 41 e que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Queridos, aqui no Salmos 39, que é um salmo de sabedoria em forma de salmo de lamentação pessoal, o título indica que este salmo de Davi foi composto por Jedutum. Ele é incomum sobre vários aspectos. Fala da determinação do salmista de se manter calado ante os inimigos, enquanto a maioria dos salmos fala com intrepidez contra eles. Além disso, termina pedindo que Deus o deixe em paz, no que se parece muito com algumas passagens do livro de Jó. O poema possui 4 momentos. O primeiro momento é determinação por parte do salmista em ficar calado ante seus inimigos, versículo 1 ao 3. O segundo momento é pedido para que Deus o ajude, tendo em vista a brevidade da vida, versículo 4 ao 6. No terceiro período é pedido de perdão e livramento, do 7 ao 11. E no período terceiro, período quarto, pedido para que Deus o deixe em paz, versículo 12 ao versículo 13. Aqui no versículo 1, Davi está determinado a manter silêncio enquanto sofre, para não falar tolices. Veja o Salmos 32, 3, mais um motivo para ficar calado. Agora nos versos do 2 ao 5, ele usa um termo, faz-me conhecer, Senhor. O meu fim aqui é um apelo para que Deus o faça mais humilde, não para que sua vida acabe. Também vemos esse relato no Salmos 90, do 7 ao 12. O termo vaidade aqui refere-se a algo que passa depressa, mas que não tenha um significado. Do verso 6 ao 8, a ênfase é: a minha esperança está em ti. Davi sabe que a sua única chance de livramento reside em Deus, mas como pensa também que seus problemas lhe sejam impostos como castigo pelo próprio Deus, encontra-se em um dilema. Deve pedir ajuda de Deus ou pedir que Deus o deixe em paz? Diferente da maioria dos salmos, os salmos de lamentações, há neste uma notável dificuldade em o salmista passar a uma postura de louvor. No termos transgressores, Davi reconhece seu pecado e se entrega à misericórdia do Senhor. Nos versos agora do 9 ao 13, temos um termo aqui que chama a atenção, que é: ouve, Senhor, a minha oração. Davi permaneceu em silêncio durante algum tempo de sua aflição, como no verso 2 e no verso 9. Mas não pôde mais calar. Aqui clama a Deus para que não se cale também, mas sim que o salve. O termo poupa-me. Se Deus não quer livrá-lo, então o salmista desesperado pede para Deus que, pelo menos, poupe-o e deixe-o em paz. Fora do livro de Jó, é raro encontrar uma linguagem nesses termos. A dor e a angústia do salmista certamente pareciam, por vezes, tão distantes de uma solução. Na ocasião que escreveu o poema, que ele permaneceu à beira do desespero até o último versículo, mesmo assim no livro de Salmos está exposto muitas e muitas vezes o fato de que Deus livra e salva todos aqueles que a ele clamam. Salmos 22, 21, 118, 21. O Salmo 40 é um salmo de louvor declarativo que muda para salmo de lamentação. Constitui um bom exemplo de como os problemas e dificuldades levaram Davi a depender continuamente do Senhor. A estrutura do salmo é a seguinte. Vamos dividir ele em 7 partes. A primeira é o relato do livramento, que vai do 1 ao 3. A segunda parte, exortação ao povo para que entregue suas vidas ao Senhor, 4 e 5. A terceira divisão, profissão de louvor, do 6 ao 8. Quarta divisão, relato a Deus do cumprimento do voto de louvor, versículos 9 e 10.
Na quinta divisão, novo lamento, versículos 11 e 12. Na sexta divisão, uma série de pedidos de livramento que irá do verso 13 ao 15. E na sétima divisão, louvor contínuo em meio aos problemas, versos 16 e 17. No versículo 1, o hebraico traduzido por esperei com paciência seria literalmente esperei esperando. A ênfase nesta frase não está na paciência, mas no fato de que Davi espera somente no Senhor. O verbo esperar expressa confiança ou fé resoluta no Senhor. Salmo 130, verso 5. Davi sabe que a salvação provém somente do Todo-Poderoso. Salmos 3, 8. As palavras ele se inclinou para mim apresentam a imagem do Criador do universo, o Rei dos céus, olhando atentamente do seu trono para salvar os indefesos. Do verso 2 ao 3, nós vemos o termo lago horrível. Davi escreveu este poema ao sair de um período de terrível angústia, em que se sentia como que preso em um charco ou pântano. Por mais que tentasse, não conseguiria sair. Davi expôs então a tal frustração ao Senhor e confiou em sua força. Novo cântico, a salvação do Senhor leva Davi a louvá-lo. A música é nova porque esta salvação de Deus é nova, recente para ele. Nos versos 4 e 5, o termo os soberbos refere-se aos idólatras que não querem se ajoelhar humildemente perante o Senhor. Salmo 147, 6. A mentira aqui refere-se à idolatria. Não é somente com suas obras que Deus se volta para quem tem fé, mas também com seus pensamentos. Deus pensa em nós. No verso 6, diz que o Senhor se agrada daqueles que vêm a Ele obedientemente e com louvor nos lábios. 1 Samuel 15, 22, 23. As minhas orelhas furastes. O Senhor não nos dotou de ouvidos apenas para ouvirmos a sua palavra, mas também para que tivéssemos entendimento do que ouvimos e pudéssemos obedecer-lhe. Nos versos 7 a 8, termo aqui, eis aqui venho. Davi não traz ao templo seu significado. Seu ato verdadeiro está em oferecer a sua própria vida a Deus. Romanos 12, 1 ao 2. Segundo Hebreus, essas mesmas palavras, como que Jesus as pronunciou ao oferecer a sua vida ao Pai. Hebreus 10, 4, 6. Deleito-me está ligado à palavra quiseste do versículo 6. O que agrada ao Senhor, há que agradar também o seu povo. E nos versos do 10 ao 12, não detenhas. Mesmo depois do livramento com que o salmo começa, Davi tem outro motivo para voltar-se ao Senhor com preces renovadas. Em hebraico, as suas misericórdias, que também pode ter sentido de ventre, refere-se à íntima afeição que Deus tem por nós. Davi, na verdade, está pedindo praticamente ao Senhor que o envolva com ternura e conforto maternal. Dos versos 13 ao 15, o termo é livra-me. Davi não busca aqui o perdão de seus pecados, compare com o Salmo 51, 3, 4, mas sim fica livre de inimigos poderosos. Os inimigos de Davi o rodeavam, zombando dele sem compaixão. Salmos 35, 21. E nos versículos 16 e 17, engrandecido seja o Senhor. Com estas excelentes palavras de louvor, Davi incentiva a comunidade a glorificar o Senhor. No Salmos 35, 27, pobre e necessitado. O salmista sente que ainda tem problemas, mas que, clamando a Deus, ele irá livrá-lo novamente. O Salmo 41 é um salmo de lamentação, mas como começa e termina com louvores, pode ser também chamado de salmo de louvor. O poema atribuído a Davi fala da situação de um sofredor de doenças físicas diversas.
Em última análise, mostra a vitória de Jesus, o Salvador, sobre seus inimigos, especialmente seu maior inimigo, Satanás. 4 são os momentos desses salmos. O primeiro é a afirmação de confiança no poder do Senhor em livrar o justo da aflição, que vai do verso 1 ao 3. O segundo momento é a descrição da angústia de Davi, do 4 ao 9. O terceiro momento é a expressão de esperança no Senhor, do verso 10 ao 12. E a quarta divisão aqui fala sobre louvor, marcando o fim do livro 1 dos Salmos, que é o verso 13. O verso 1 fala sobre o bem-aventurado, e é a mesma palavra que inicia o Salmo 1, Salmo de número 1, ela também abre o último Salmo, 41, que faz parte desse primeiro livro, desse compêndio do livro de Salmos. Já quando esta palavra é traduzida por bendito e refere-se a Deus, como no verso 13, serve como exaltação ou louvor, Salmo 103, 1 e 2. Bendizer a Deus é identificá-lo como fonte de nossas bênçãos. Pobre não se refere apenas a quem tem poucos recursos, mas também a quem sofre de doenças ou infelicidades sem ter culpa disso. Deus é desses o protetor, libertador e provedor. Nós vemos isso também em Salmo 10, 2 ao 9, 35, 10 ao 69, no Salmo 109, versículo 16, 140, versículo 12. Nos versos 2 ao 3, a ênfase aqui é abençoado na terra. Refere-se aos atos de bondade de Deus na vida do homem, incluindo saúde, riqueza, longevidade, vitalidade espiritual, harmonia com Deus e as pessoas. Temos em Provérbios 3, do 1 ao 4. Leito da enfermidade. A aflição neste salmo é talvez a mais grave doença do salmista. O verso 4 fala a ênfase aqui, por que pequei? No contexto desse salmo é o reconhecimento geral do pecado e da necessidade de obter perdão e redenção de Deus. Nós vemos também em 1 João 1:9. Dos versos 5 ao 8, às vezes os inimigos do salmista são designados, mas muitas vezes não são, permitindo que cada um de nós possa pensar em termos da própria situação. Agora, o termo perecerá o seu nome. Nas culturas antigas, uma pessoa não ser mais lembrada era como dizer que ela nunca existira. Os justos de Israel esperavam que seus nomes perdurassem depois de sua morte, que fossem, enfim, engrandecidos. Nós vemos em Gênesis 12, 2. Diz coisas vãs. Esse termo também Davi acusa seus inimigos de visitarem seu leito sob pretexto de misericórdia, mas com o coração cheio de malícia. No verso 9, amigo íntimo refere-se como é usual a uma relação de amizade muito próxima. A indignação pela traição de alguém tão próximo é quase insuportável. Vemos em Mateus 26, 14 a 16. Na situação de Jesus e Judas, é impressionante a concretização desse versículo. Não só os dois compartilharam a última refeição de Jesus, vemos em Mateus 26, do 21 ao 25, Marcos 14, 18 ao 21, Lucas 22, 21. Como também o Senhor o chamou de amigo no momento mesmo da traição. Mateus 26, 50. Jesus, aliás, cita este versículo observando como ele se cumpriu com Judas, João 13, 18. Nos versos agora 10 ao 12, o termo levanta-me era uma oração de Davi pedindo a cura da doença que o punha na cama, verso 3. As palavras prenunciam também, em outro sentido, a ressurreição de Jesus, Salmo 16, 10, 11, 118, 17, 18. Não triunfa. O fato de o inimigo de Davi não prevalecer sobre ele indicava que Deus se agradava dele e de sua vida. Sinceridade. Esta palavra sugere que é um justo que sofre nesse salmo, não um pecador não arrependido. Salmo 26, 1. Diante da tua face para sempre. Davi não só ora para ter uma vida longa na terra, versículo 2, mas também para uma vida eterna na presença de Deus.
Salmos 23, 6. Sua esperança última é glorificar e louvar a Deus em sua presença para sempre. E no verso 13, a ênfase aqui é a palavra bendito. Este salmo, que começou com uma palavra bênção de Deus sobre o justo, termina com o justo bendizendo ao Senhor. Bendito, como vimos, é diferente aqui da tradução do versículo 1, pois identifica o Senhor como a fonte das bênçãos. A palavra amém, que significa assim seja, com certeza é uma afirmação de fé em Deus. Significa, na verdade, um simples, mas resoluto sim dito a Deus. Sendo assim, chegamos ao fim de mais um salmo, onde eu tive o privilégio, de mais um livro, de ter o privilégio de estar com vocês, aí sendo o facilitador dessa leitura. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vocês. E eu queria, antes de finalizar, deixar o versículo 1 do Salmo 40, eu esperei com paciência no Senhor, para que você possa meditar. Nós vimos ali que esse esperar não é da paciência, ficar sentado porque eu sou uma pessoa que espero, tranquilo. Não, esperar é esperar esperando no Senhor. É você ter Ele como a sua fonte. Eu espero não porque eu tenho paciência ou porque eu não tenho uma outra opção. Eu espero porque é somente dele que vem a solução daquilo que eu preciso. É somente do Senhor que vem aquilo que precisa preencher o vazio que eu tenho dentro de mim. É somente dele que vem a resposta para que eu possa caminhar mais uma etapa da minha vida. Então, que você possa esperar no Senhor. Que você não seja o paciente que espera no Senhor, mas que você seja a pessoa que espera porque sabe que Ele é a única fonte para mim e para a sua vida. Queridos, que o Senhor o abençoe. Estaremos logo mais em breve mais um livro junto com vocês, mas que vocês não percam aí a coragem, a esperança, a fé de estar lendo, conhecendo a palavra do Senhor. Você caminhou até aqui, você é um grande vitorioso, vitoriosa, mas nós temos um longo caminho ainda até o final do ano para chegarmos a Apocalipse, e que você não desista, estimule outras pessoas a estar lendo a palavra, a estar compartilhando. Agora que tive o privilégio de finalizar mais uma etapa, estarei junto com vocês sendo abençoado pelos áudios maravilhosos que nossos irmãos têm produzido para facilitar, para nos ajudar na compreensão da leitura da palavra. Então, que você possa desfrutar de tudo isso que o Senhor tem trazido a mim e a você, e que você viva um tempo novo por conhecer e se envolver e ter intimidade com o nosso Deus através de sua palavra. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração e que o Senhor os abençoe.